Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como eu sempre digo, não sei a hora que você está vendo essa aula, mas desejo que seja no horário regulamentar, né? Só para a gente matar um pouquinho das saudades, vai aí um áudio bem bacana. Boa tarde, CCJ! Vamos lá, alunos, professores, vamos caminhando para a sala. Aí tem a galera que vai devagar. Vamos caminhando para a sala. Aí tem a galera que para tomar água. Aí se for Pessoal, puder, vamos rápido. né? Faltando apenas alguns instantes E aí atravessa correndo, tá jogando cebolinha, acho que tem barulhento pra caramba. Pouquíssimo tempo para encerrar o tempo da música. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, CCJ. E aí um carinho que o Jailson fez pra gente, né? Mandou no grupo. Muito bonitinho da parte dele, nossa, de um cuidado, de um amor muito grande. E assim, é isso que eu quero falar para vocês, né? A gente tá morrendo de saudade, tá sentindo falta pra caramba. E às vezes a gente perde essa noção, né? Aquela, infelizmente, né? Aquela frase que todo mundo fala, a gente só dá valor quando perde, né? No nosso caso, nós não perdemos, nós só estamos temporariamente longe. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, e ele iluminar logo algum cientista aí, não sei da onde, né? Para fazer a vacina e mandar para o mundo todo. Para que as coisas voltem ao normal, né? E até assim, mesmo que. Olha o meu cabelo. E mesmo assim que não volte, né? Que a gente tome os cuidados necessários, né? Os cuidados que estão sendo emanados aí pelas seguranças, né? De saúde, e, enfim. Meus amores, vamos lá então. Vamos pedir para Deus para que tudo corra muito bem, né? Após esse carinho muito grande do Jailson para a gente, da pastoral, né? Ó, um beijo, Jailson, um beijo, irmã Vânia, e todos os alunos, né, que sempre são muito engajados na pastoral. Ai da pastoral, se não fossem vocês. E é como a gente sempre fala, o coração de uma escola salesiana é a pastoral, né? É a escola e pastoral. Então, quem puder também se inscrever, não sei se ainda está aberto, mas se inscrever lá nos grupos, né? Que o Jailson sempre pede para vocês, faz um bem danado, viu? Para o coração, para a cabeça, para a gente agradecer um pouquinho daquilo que Deus nos dá, né? Então, vamos lá. Gente, por gentileza, peguem para mim a apostila 2, página 14 do livro, tá? Nós iremos aprender agora sobre apócope. Então, assim, ela é uma matéria relativamente fresca na memória, né? Porque foi uma das últimas coisas que nós vimos ano passado. Deixa eu só fazer uns ajustes aqui. Foi uma das últimas coisas que nós vimos o ano passado. Então, assim, nós iremos fazer uma recapitulação. Vamos falar de algumas obrigatoriedades, né, da aplicação dessa POCOP, né? E vamos lá. Bom, para quem não conhece, só vou arrumar a canetinha aqui. Para quem não conhece, esse é o gaturro, é o gatinho, né? É como se fosse o Garfield, só que em espanhol, né? E ele, assim, eu acho que eles só não comem tanto quanto o Garfield, mas o resto, as malícias, é tudo igual. Então, assim, vivimos rodeados de opinators. Hoy cualquiera opina de qualquer tema. Futebol, política, economia. E aí ele tá no parque, né? Olhando todo mundo conversando. ¿Qué pasaría la gente solo hablara cuando tuviera algo importante para decir? E ele fica pensativo, né? Viveríamos em um mundo muito silencioso, me parece. Então, ó, nesse quadrinho, a gente observa algumas formas, né? Algumas palavras, né, de passíveis apócopes. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam apócope como redução. Ou seja, redução de algumas palavras quando elas são empregadas na frente de, por exemplo, substantivo masculino singular, tá? Mas nós também temos algumas apócopes facultativas, ou seja, algumas reduções que elas podem acontecer como podem não acontecer, tá? Então, um exemplo disso é quando eu falo da palavra qualquiera, tá? Qualquer, ó, a gente já tem essa redução de qualquiera, passou apenas para qualquer, quando ele fala, né, quando ele se refere a essa palavra qualquer, para futebol, política, economia. Ou seja, exceto a palavra
economia e política, que são femininas, perdão, são femininas as duas, a gente tem futebol masculino, e aí de qualquer já passou para qualquer, tá? E aqui embaixo a gente também tem muy, que é a apócope de muy e mucho. O caso do muy mucho, ele é bastante peculiar. Por quê? Porque o muy mucho, ambos querem dizer a palavra muito, né? Mas assim, foi uma gramaticalização de uma coisa que as pessoas sempre falaram. Então, ele simplesmente passou para a gramática e colocou as regras de utilização, tá? Mas, vamos lá. Bom, o que quer dizer apócope? Apócope, en una posición después de un sustantivo, algunos adjetivos se apocopam, ou seja, reduzem, ou seja, né, é reduzido. Es decir, pierden algunos elementos finales. Por exemplo, grande, gran, santo, san, e aqui nós temos duas exceções de nomes de dois santos. Bueno, buen, primeiro, primeiro, terceiro, terceiro, a santo, santo, que repetiu, né? Ciento, cien, e assim por diante, tá? Então, ó, alguns adjetivos como terceiro, grande ou ciento também são usados na sua forma reduzida antes de um substantivo, ainda que geralmente a apócope é um uso mais comum, tá? Então, ou seja, ele coloca das duas formas, né? Mas vale um pájaro en mano que ciento volando, ou ainda que cien volando. No lugar desse ciento também pode ser aplicado o cien, tá? Então, ó, peguem para mim o marca-texto de vocês, por favor. Eu vou parar só um pouquinho aqui o nosso slide, para a gente destacando algumas coisas na apostila de vocês. Então, ó, está lá na página 15, e aí ele retoma, né, o que é apócope. Então, assim, entendam apócope como redução. Redução de algumas palavras quando elas são aplicadas em determinadas situações, mas a maioria delas é quando ela está antes de um substantivo masculino singular. Lembrando que substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, ok? Então, ó, em espanhol, há casos em que algumas palavras perdem letras ou sílabas, fenômeno chamado apócope, que foi o que eu falei, que são as reduções. Apócope obrigatória. Grife isso daí para mim, por favor. E aí, ó, nós temos algumas classificações, né? As palavras bueno, buen, malo, mal, uno e assim por diante, grifem para mim até chegar, ó, delante de substantivo masculino singular, sofrem apócope obrigatória. Grifa isso daí, porque neste caso, dessas palavras especificamente, a gente não tem a prerrogativa de escolha. Elas sempre perderão o final ou a sílaba final da palavra quando elas forem empregadas antes de um substantivo masculino singular. Sempre. Então, coloquem um asterisco do ladinho desse primeiro ponto. E aí nós temos alguns exemplos. Segundo pontinho. La palavra santo se convierte en san delante de um nome próprio masculino singular. E aí, ó, nós não temos somente duas exceções de nomes de santo, nós temos mais, ó. Grifa o segundo pontinho para mim todinho. E aí, lá embaixo, ó, excepciones. Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toribio e Santo Domingo. Esses nomes, no caso, eles são exceções, ou melhor, os nomes desses santos são exceções a essa regra, ok? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E, assim, é como eu sempre falo para vocês, careca já, né, cansados de me ouvirem falar isso. Na minha opinião, se tiver que cair gramática, né, no Enem, é coisa simples assim, que a gente esquece, justamente por ser pequeno, por ser uma exceção, uma regra, né, que pode cair na prova, tá? Então, coloca aí também um asterisco, grifa, para você saber que a gente tem algumas exceções a essa apócope de santo e san. As palavras ciento e cien, delante de substantivo, também elas perdem, né, na frente de substantivo. Aí nós temos as palavras, e grifa também, tá? Desculpa. Grifa essa parte aí, por favor. O próximo pontinho. As palavras tanto, mucho e quanto, delante de adjetivos, advérbios, locuções adverbiales se escrevem muy, tan e quan. Agora vamos dar um pontinho aqui, vamos dar uma paradinha. Gente, o que é adjetivo mesmo?
Não falem para mim qualidade, pelo amor de Jesus Cristo, porque é muito mais ampla a função de um adjetivo. Adjetivo, ele dá características às pessoas ou situações no discurso, ok? Então, tomem cuidado com isso. Em contrapartida, eu também tenho aqui falando de advérbios. O que são advérbios mesmo? Tudo aquilo que está ligado à circunstância da ação do verbo. Então, ele vai situar esse verbo numa oração, ok? Por exemplo, se eu digo, agora estamos aqui. Agora é o quê? Advérbio de lugar, ok? Então, tem que tomar cuidado com advérbio também, porque ele é, para nós no espanhol, a gente utiliza ele muito com o grau de intensidade, né? Mas a gente saber a função adequada do advérbio, do adjetivo, ele ajuda também na interpretação. Porque às vezes lá embaixo, nas alternativas, a gente encontra algumas prerrogativas que pedem esse a mais, que pedem esse além, tá? Então, atenção às funções das palavras. E, por conseguinte, locução adverbial. Locução adverbial, gente, sempre guardem com vocês. O que quer dizer locução? Locução são duas palavras, não necessariamente pertencentes à mesma classe de palavras, que denotam apenas uma função, tá? Então, se eu falo, por exemplo, ela esteve aqui muito apressadamente. Muito, advérbio, né? Apressadamente também. Junto, eu tenho uma intensidade, né? Ou ainda muito depressa, ou muito depressa. A gente tem aí, né, duas palavras que querem dizer rapidez, agilidade. Então, tomem cuidado com isso também, tá? E aí, ó, eles também, e as apócrifes não se usam, seguindo a leitura lá, tá? Do pontinho. As palavras mucho, tanto e quanto delante de adjetivos, advérbios e locuções adverbiales se escrevem muy, tan y cuan, respectivamente. Sin embargo, tales apócopes no se usan con las siguientes palabras: maior, menor, melhor, pior, mais, menos, antes e depois. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, tá? Mas grifa aí para mim também. E aí nós temos alguns exemplos, né? Lá na página 16. Sigamos, nós temos lá o fíjate, que é uma observação em espanhol, né? Se suele usar muy delante de maior e menor, sin ellos dan a ideia de edad. Então, o lance de maior e menor, por exemplo, suponhamos que eu esteja aqui apresentando para vocês, sei lá, o Mateus. E aí, eu falo assim, este é Mateus, ele é maior que eu. Eu não quero dizer que ele é maior em tamanho. Eu quero, se bem que não pega aqui, né? Maior em tamanho. Eu quero dizer que ele é mais velho que eu. Então, quando eu falo em maior e menor, eu não estou querendo dizer tamanho, estou querendo dizer idade. Presta atenção nisso. Agora, se eu quero dar essa ênfase a tamanho, ou melhor, se eu quero falar sobre tamanho, eu vou falar mais grande ou mais pequeno. Por exemplo, Mateus é mais grande que eu. Ele é maior, mais alto que eu. Agora, se eu falo, eu sou maior que Mateus, óbvio, né? Então, eu sou mais velha que Mateus, ok? Então, prestem atenção nisso, porque isso também é pegadinha. E aí, ó, ele vai depois especificar as formas de muy mucho, que eu também coloquei para vocês no slide, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Agora, vamos lá na apócope facultativa, tá? Que ainda tá lá na página 16, só que na segunda metade da folha. As palavras quien quiera e grande, diante de substantivo singular, sofrem apócope facultativa, ou seja, você pode aplicar como não aplicar. Ambas as formas estão corretas, ok? E aí nós temos lá os exemplos, né? Ella es una gran mujer, ella es una mujer grande. Então, tem que tomar cuidado. Ou melhor, ella es una grande mujer ou gran mujer. As duas formas estão corretas. Tá? Então, ó, grifa isso aí para mim também. Ok? Então, agora vamos voltar lá para a gente explicar, ou melhor, para a gente concluir essa parte da explicação. Vamos lá.
fazendo os ajustes aqui, né? Então, ó, aqui, assim como a gente acabou de olhar na apostila, né? Nós temos as apócopes, né? E aqui do lado, ó, eu coloquei um resumão de tudo, mas ainda tá faltando algumas coisas, né? E aí nós temos, ó, essas classes de palavras, ou melhor, essas palavras, elas vão sofrer apócope todas as vezes que elas forem empregadas antes de um substantivo masculino singular. Grande e gran. Aqui, ele vai sofrer apócope quando ele for substantivo masculino ou feminino. Atenção, em singular, ó. Gran espírito, gran ciudad, qualquer país, qualquer palavra. Porque palavra a palavra, é feminino, né? Então, não é qualquer. E adjetivo e advérbio nós temos aí, tanto quanto. Ou melhor, tan e quan, né? Tan lindo, tan mal, quan fuerte, quan antes. Tranquilo? Então, eles vão sofrer apócope diante dessas duas classes de palavras, ok? Sigamos aí. Bom, aí aqui eu coloquei também, né? Outro resumão bem grande. Então, mucho, muy, santo, san, suyo, su, tercero, tercer, mal, malo, bueno, buen, grande, gran, tanto, tan, primero, primer, tuyo, tú, cuanto, cuan, cualquiera, cualquier, ninguno, ningún, alguno, algún, uno, un, mío, mi. Então, ó, apócope é a supressão de um fonema ou de uma sílaba no fim de determinada palavra. Uso antes de substantivo masculino no singular e qualquer e gran sofrem, né? Eles podem preceder um substantivo masculino ou feminino. Ou seja, eles vão sofrer a apócope, que foi o que eu acabei de falar no slide anterior. Se eles estiverem empregados antes de substantivo masculino ou feminino. E aí, nesse caso, tanto faz, tá? Bom, muy e mucho. Gente, foi como eu disse lá no começo da aula. Quando a gente fala de muy e mucho, ambos querem dizer a palavra muito. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Muito. Tá. Ambos são utilizados antes de advérbios e adjetivos. Só que o pulo do gato tá aqui, ó. O muy, ele é utilizado antes de adjetivos e advérbios, ok? O mucho, apenas 4 adjetivos e 4 advérbios, que é o que está falando lá no finalzinho da página 15, que eu pedi para vocês grifarem, tá? Então, ó, atenção a essa informação. Professora, quais são as regras de utilização de muy e mucho? Ambos são utilizados antes de adjetivo e advérbio. Todavia, mucho apenas antes de 4 adjetivos específicos e 4 advérbios específicos, ok? E aí acrescentem uma informação que o mucho, ele também é usado em final de frase, tá? Então coloca isso também no caderno de vocês, ou na apostila se vocês estiverem anotando lá. Então, ó, quais são esses advérbios que são empregados, né, junto com mucho? Antes, después, más e menos. E os 4 adjetivos, mejor, peor, menor, maior. Ok? Então, assim, na minha concepção, né? E aí cada um busca a sua vibe. Mas, para mim, é muito mais fácil eu gravar quais são as regras de utilização do mucho. O que não couber mucho é muy. Entendeu? Porque como o mucho são específicos, são apenas 4 adjetivos, 4 advérbios e final de frase, o que não couber ele é o muy, ok? Para mim fica mais fácil. Então, ó, por exemplo, Brad Pitt é muy guapo, mi casa está muy lejos de aqui, ok? Então, agora vamos praticar um pouquinho. Mi padre tiene... mucho dinheiro. Ele também é aplicado antes, o mucho, ele é aplicado também antes de substantivo, tá? Mucho dinheiro. Este livro es muy, ó, ele fica bonitinha. Muy bueno.
adjetivo. Estos chicos son muy malos. Uma informação que eu estava esquecendo de dar. Gente, quando eu falo em mucho, eu tenho variação de gênero e número, tá? Então, eu tenho mucha, muchas, muchos, tá? E o muy não tem plural, nem tampouco varia em gênero, tá? Então, era só essa informaçãozinha que dá pra gente mexer, tá? Aquella mujer vive muy lejos de aquí. Tengo mucho. Ah, mizinho bonito, só que não. Mucho más libros que tú. Te quiero mucho. Ó, final de frase. Te extraño mucho. Este plato está muy exquisito. Ó, adjetivo. No veo mucho a Juan. Vivo muy cerca del centro, tá? E aí aqui a gente tem... Opa, não tem não. Eu ia colocar, né? Eu acabei não colocando as respostas, mas dá para entender, né? Então, primeiro, mucho. E aí coloquem também mais uma observação, que o mucho, ele é utilizado antes de substantivos também, para a gente reduzir. O muy, ele é utilizado antes de adjetivo e advérbio, ok? Mucho, 4 adjetivos, 4 advérbios, final de frase e antes de substantivo, ok? Antes de nome próprio também, como tá aqui embaixo, tá bom? Bom, meus amores, tarefa, né? Porque nem tudo nessa vida são flores, então tem que fazer tarefa, não tem jeito. Eu preciso que vocês façam das páginas 14 a 18, ok? Mais a compreensão do texto da página 17. O texto é La sociedad contemporánea idealizada la juventud. Eu quero que vocês leiam e escrevam para mim uma compreensão. Se na leitura você não tiver entendido alguma palavra, dicionário, vai procurar no dicionário, não tenha preguiça, tá? Porque isso faz parte do aprendizado, da aquisição de vocabulário, do arcabouço teórico, é importante, ok? Bom, e aí eu coloquei para vocês, né, essa música dessa banda que se chama Ciencio, Reggaeton Lento. Ela é bem bonitinha. Essa banda é do Equador, então tem algumas palavrinhas, né, que são faladas lá e também não só verbetes, mas a forma também, né, de se falar isso em espanhol. Aqui nós temos o vídeo do YouTube, aqui nós temos a letra, né, no Vagalume. Gosto muito das músicas, como a maioria sempre está muito certo. E eu fiz, né, o escute aí, tudo ok. E aqui nós temos o dicionário, tá? Então, não se esqueçam. Vou colocar aqui rapidinho para a gente ouvir uma partezinha da música. E ela é bem, bem bacana, bem, sabe? Reggaeton, né? Deixa eu ver. Então, assim, é uma musiquinha bem bacana, né? Deixa eu só pausar aqui, né? Pra gente terminar a nossa aula. Bom, pessoal, é isso por hoje, tá? Um beijo. Tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.